Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos falar de um tema que é justamente o esquecimento do passado na vida atual. Que história é essa? Que a gente esquece o passado na vida atual? Será que não seria melhor a gente lembrar do passado? Será que não era melhor então eu lembrar tudo que eu fiz para eu agora não errar? Aí é que é o nosso pequeno bate-papo de hoje. Porque se você estudar o que Sócrates deixou, que Sócrates nunca escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão. E Sócrates deixou para a gente uma infinidade de ensinamentos, e um deles ele fala do rio do esquecimento. Quando a gente vem para a vida, a gente passa num rio do esquecimento e tem um início, uma estaca zero. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, ela nos ensina que nós temos dois inconscientes. O inconsciente profundo, que está gravado todas as nossas experiências de tantas e tantas encarnações, e o inconsciente individual, que quando nós reencarnamos, ele é um livro branco. E nós vamos escrever a nossa vida nesse livro. Vamos escrever às vezes, rabiscar, vamos escrever uma coisa bonita, outras vezes algo não muito legal, mas vamos escrever. Quando chegamos ao final de uma existência e vamos voltar para a espiritualidade, Joana nos ensina que todo esse material, né, que está no inconsciente individual é transportado para o inconsciente profundo e lá está armazenado todas as nossas experiências espirituais, nossas experiências aqui na vida. E aí é que está esse negócio do esquecimento do passado. Tem várias vertentes. A primeira é: eu vou ter o meu passado, de uma certa forma, apagado temporariamente, porque eu preciso conviver num ambiente social e ali tem pessoas que foram meio problemático com a gente, ou a gente com ela. E isso, para que haja essa reaproximação, necessário se faz esse esquecimento. Porque se houver essa aproximação, quando ambos voltarem para a espiritualidade, vão olhar para, nossa, olha, eu gosto tanto de você nessa vida aqui, eu fiquei muito feliz, você é meu amigo, ou minha amiga, ou esposa, ou filho, ou filha, alguma coisa. E eu me apeguei, eu gosto, eu tenho um maior amor por você. E você viu? Na outra vida nós éramos inimigos. Pois é, esse é o primeiro vertente, ou o primeiro motivo por que nós precisamos esquecer o passado. O segundo motivo é para que nós possamos realmente começar de novo. Para a gente ir para a estaca zero, enfrentar as dificuldades novamente. Só que Deus é maravilhoso. Porque, de uma certa forma, nós esquecemos muitas coisas da vida passada. Quem a gente foi, o que a gente fez, as coisas todas, realmente está apagado. Por enquanto. Quando a gente voltar para a espiritualidade, algumas coisas vão voltar se for necessário. Mas uma coisa que é interessante, que aqueles valores que estão lá no fundo do inconsciente profundo, eles estão lá. Por isso que você vai ter aquela criança que tem uma facilidade para desenhar, aí o pai e a mãe põem ele num curso de desenho, um espetáculo. Aquela outra criança tem uma facilidade de aprender língua estrangeira, mesmo sem professor, sem nada. A menina, o menino, já novinho de tudo, já sabe falar uma língua estrangeira, aprende fácil.
Mas e aquele outro? Aquele outro não consegue aprender. Ele não consegue aprender língua estrangeira? Não. E nem tampouco pintura? Também não. Mas ele tem uma facilidade em outras coisas, de construir coisas. Todos nós temos alguns valores dentro de nós. E com isso, na sequência da vida, nós vamos manifestando essas tendências, essas facilidades, tanto para o lado legal, construtivo, também para o lado que ainda está precisando ser corrigido. Aí Joana nos fala, as sombras que nós temos dentro do nosso inconsciente profundo precisam ser resgatadas. Não é para ser escondida, é para a gente reconhecer aquelas sombras, entendê-las e trabalhar para resolvê-las. Seja numa atividade de caridade, num tratamento psicológico, terapeuta, o estudo de livros, a trabalhar nossas reflexões para entender aquele desequilíbrio nosso e procurar corrigir. Então, o esquecimento do passado, ele não é tão esquecimento assim. Há um esquecimento de algumas coisas que não são importantes que a gente lembre. Mas eu faço uma regressão e eu descubro. Sim, você descobre algumas coisas. Coisas que a espiritualidade vai entender que você não precisa e não deve saber, isso não vai aparecer. Mas existem coisas que de repente podem até te ajudar. E aí vai aparecer, vai ser visto. Entenda que a partir do momento que nós começarmos a colocar dentro de nós que existe um Deus, esse Deus é no universo todo, ele está em tudo e em todos, ele está desde o micro-organismo da estrutura subatômica da matéria, até os grandes astros, as grandes galáxias. Ele está dentro do corpo físico, até no espírito. Ele está em tudo existe Deus. Quando nós tivermos essa noção, nós vamos entender que tudo tem um motivo, uma razão de ser. E aí nós vamos mais longe, nós temos espíritos amigos. Todos nós temos o nosso anjo de guarda, mentor, guia, o nome que você queira dar. Todos nós temos. Mas poucos de nós, através de uma intuição, conseguem se ligar a esse mentor. Você sabia, eu abri um parênteses aqui, quando você está ali quietinho, pensando na vida, você está dirigindo, pensando na vida, você está em casa sentado, pensando na vida, raciocinando, nessa hora, o teu mentor está do teu lado te ajudando. Se você conseguir desenvolver uma comunicação, você vai conseguir conversar com ele. Não é uma coisa simples. Requer que a gente se concentre, que a gente esteja relaxado, um ambiente adequado. Fazer isso sistematicamente, nós vamos sim, intuitivamente, conversar com o nosso mentor. E há aqueles que conseguem conversar com o mentor de forma bem explícita mesmo. Chico, Divaldo, não estou falando de 2 médiuns famosos, para não citar outros nomes, mas tem uma infinidade de médiuns no Brasil e no mundo que conseguem conversar com seus mentores, desenvolveram essa capacidade que nós também conseguimos. É só uma questão da gente tentar. O grande problema é que nós temos pensamentos muito oscilantes. Eu falo por mim que o pensamento oscila muito. Tá legal, daqui a pouco não tá, daqui a pouco tá, daqui a pouco não tá. Então fica um pouco mais difícil. Mas quando a gente conseguir equalizar bem, nós vamos conseguir. E nessa equalização do nosso pensamento, do nosso ser, nós vamos buscar no fundo do nosso espírito, no fundo do nosso inconsciente profundo, que é o nosso perispírito,
nós vamos buscar as informações. Nós vamos receber essas informações. Muitas vezes, na doutrina espírita, você escuta falar que houve uma mediunidade, mas não houve. Houve um animismo. Então é importante que veio a ver com o esquecimento do passado. O animismo não é uma coisa errada. Ele é simplesmente uma não mediunidade. Então o médium está aqui, ele se manifesta com alguns ensinamentos, mas esses ensinamentos não são de nenhum, não é de nenhum espírito, não tem nenhum espírito ali do lado dando esses ensinamentos. É dele mesmo. Da onde? De vidas passadas. Algum valor que ele tem ali, um conhecimento, uma coisa boa, e ele traz. Ele até pensa que essa intuição que ele teve, ele recebeu de um espírito, mas não, ele recebeu de si próprio. A gente vai vendo que o animismo está aqui em cima e a mediunidade aqui embaixo. Com o nosso desenvolvimento moral, com nossos estudos, com a nossa prática do bem, com nossos estudos de entender a nós mesmos, isso vai virando. Aí nós vamos ficar com a mediunidade em um patamar alto e o animismo pouquinho. Vamos sempre colaborar, porque somos médiums conscientes, médiums intuitivos. Quando nós somos médiums não intuitivos, aí a ação do espírito é direta. E enquanto médiums intuitivos, esse esquecimento de passado vai aos poucos eliminando. Existem pessoas que sabem bastante da sua vida anterior, mas ela está ou ela se conseguiu ficar preparada para saber. Porque, na verdade, os amigos espirituais costumam dizer: não queira saber da sua última encarnação, porque você poderá ficar muito triste com você mesmo. Poderá entrar até num parafuso de certas coisas que aconteceram na outra vida. Vou dar um exemplo para vocês, porque muitas pessoas acham que espiritismo é uma doutrina que gosta de sofrer. Espírita adora sofrer. Tem nada a ver. Não, espírita é masoquista. Não, de forma alguma. Algumas pessoas relacionaram sofrer como sendo a base da doutrina. Não é. O problema é que o sofrimento é uma ferramenta que a espiritualidade tem para nos fazer acordar. Mas há situações muito diferentes. Há aquele espírito que na última encarnação, por um ato errôneo dele, por um momento que ele furou o olho de uma pessoa e deixou a pessoa cega. Logo de cara vai falar: bom, então na próxima encarnação ele vai vir cego. Pode ser. Mas pode ser também que ele venha e se torne um médico oftalmologista e cure muita gente com um problema nos olhos. Seja aquele médico que não está preocupado somente com o tamanho do bolso do paciente, mas está preocupado sim em ajudar o paciente, em curar o paciente. Ele vai trabalhar aqui, acolá, mas ele tem dentro do seu coração a vontade de ajudar. Claro, é a profissão dele, ele vai ganhar, mas o que interessa nesse momento é o fato de que na outra encarnação ele cegou alguém, mas nessa ele vem com um trabalho às vezes muito difícil, muito árduo, muito sofrido para curar as pessoas da cegueira. O Espiritismo é baseado na lei de amor, porque Deus é amor. E Deus quer o bem de todos nós. Quem não quer o nosso bem, somos nós. Nós é que não queremos nosso bem. Como não? Eu compro carro para mim, eu compro tanta coisa boa para mim. Tá certo, legal. Mas isso não é tudo. Nós temos que querer para nós a construção do reino de Deus dentro de nós. Construção de uma estrutura psico-emocional, espiritual, equilibrada dentro de nós. É isso que precisa. As outras coisas, lembra a frase de Jesus que diz: buscai primeiro o reino de Deus, por as outras coisas lhe será dado como acréscimo.
Mas quem de nós que vai buscar? Não, a gente procura primeiro a vida material, é normal. Para depois buscar o contexto espiritual. E há aqueles que dizem, não, eu sou jovem, não vou ficar preocupado com esse negócio de religião, não. Quando eu ficar coisa de velho, quando eu ficar velho, eu vou me preocupar com religião. É uma pena. Sorte daquele que logo cedo já começou a procurar entender a transcendência da vida. Para essas pessoas, o esquecimento do passado, em pouco tempo deixa de existir. Muitas coisas vêm à cabeça. E se você quer saber o que você foi numa outra vida, vou te ensinar um jeito. Você não vai gostar muito, não. Mas tem um jeito bom. Pega uma folha em branco, faz um risco bem no meio. De um lado, você coloca todos os seus valores ético-morais. Faz isso longe das pessoas, porque você vai escrever ali o que você realmente é. Sem vaidade, sem prepotência, sem orgulho. Seja sincero com você mesmo. Escreve lá. Eu tenho isso aqui de legal, eu tenho isso aqui. Aí eu tenho isso aqui de bacana, mas eu tenho isso aqui. Vai escrevendo. Quando terminar a folha toda, normalmente nós vamos perceber que o lado bom chegou na metade da folha, o lado ruim encheu a folha toda, né? E aí você analisando ali, você consegue perceber. Por essas características, é provável que eu tenha sido tal coisa ou tal coisa, sei lá, eu tenha sido um padre, eu tenha sido um guerreiro, eu tenha sido, não sei, pelo estilo de características que a gente exala, que a gente apresenta. Por isso o esquecimento de passado é uma característica importante que a doutrina espírita estudou e estuda dentro da evolução do espírito. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima reunião, nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.